como zerar a ansiedade? A ansiedade ela é predisposta em basicamente 3 graus. Um grau leve de ansiedade é quando você fica ansioso por alguma coisa, mas aquilo não te afeta, principalmente para o lado negativo. Aí você passa por um grau moderado. O grau moderado já é aquele que te afeta momentaneamente, mas que não apresenta nenhuma sequela imediata. Até que você desenvolve isso mais um pouco e entra aí num grau grave. Aí sim você começa a ter limitações e sofrer, né, pela própria mentalidade barrado nisso. E por que eu disse 5 graus então? Porque tem o antes do grau leve e o depois do grau grave. Como é que é? O grau grave, ele vai, cada vez que você fortalece isso e permanece nesse grau, isso vai girando como uma bola de neve, vai aumentando e vai piorando cada vez mais. Existem pessoas que passam aí décadas sofrendo com isso sem uma forma efetiva de conseguir reverter essa situação. E como é que a gente reverte essa situação? Não dá para simplesmente parar o grau grave, tomar um remédio e voltar para o grau leve ou sem ansiedade. É preciso que você inverta o caminho e comece do grau extremamente grave, que isso vá melhorando devagar, que você conquiste algumas vitórias, comemore essas vitórias e que isso vai te trazendo para um grau moderado e que você vai praticando mais, vai fortalecendo a sua mente, vai comemorando as suas vitórias até que a tua ansiedade chegue num grau leve e você comemora mais ainda, fica mais contente, aprende a como lidar com isso e a tua ansiedade vai ficando cada vez mais leve, escassa. Percebe como, da mesma forma que demorou um tempo para que você conquistasse e se aprofundasse esse grau de ansiedade, também vai levar um tempo para que você se livre disso? O que você precisa saber é que é possível. E precisa ter alguém que conheça o caminho para te indicar quais são os passos que você tem que dar daí para frente. E o que leva a essa mudança de graus, né? Porque às vezes a gente piora isso sem saber que está piorando. Antes de mais nada, tenta ver e alinhar a sua expectativa com a tua realidade. Lembra que as pessoas entendem de você, elas leem de você aquilo que você faz, da forma que você age e não o que você fala. Esse é o alinhamento de expectativa com realidade. Aquilo que você é e aquilo que você gostaria de ser ou que você acha que é. As pessoas acham que são muito melhores do que elas realmente são. E isso é normal. Mas para o seu potencial é muito pouco para aquilo que você faz. Ou seja, as pessoas enxergam em você um potencial maior, você poderia fazer muito mais. E por que não faz? Porque está na zona de conforto. Já se sentiu dessa forma alguma vez? Achando que é de uma forma e na verdade a realidade é de outra forma? O exemplo claro disso é lá na 5ª série, né? A 8ª série, sei lá, quando você ia fazer prova de matemática. A gente chegava na prova e eu falava, gente, porque eu era assim. Chegava na prova de matemática e falava assim, poxa, eu sei tudo, vou arrebentar. Fazia a prova toda, totalmente, assim, fui muito bem, consegui fazer tudo. Aí vinha a nota, era um C, ou então um B, sabe assim, esperando um A, né? Na minha época era por letra, nem sei se usa mais letra hoje em dia, né? Deve ser tudo por número de 0 a 10, enfim, tá? Mas essa expectativa de eu achar, fui muito bem, fiz tudo. E aí a realidade chegava e batia assim, ó, poxa, eu fiz na verdade só metade da prova, eu acertei só metade da prova. Não faz sentido, porque eu fui tão bem. Por que que está sendo dessa forma? Percebe que às vezes a nossa expectativa não bate com a realidade que a gente vive? E é exatamente dessa forma. As pessoas, a maior parte delas, acredita que as outras pessoas a veem de uma forma muito especial, muito dinâmica, muito engajada. E na verdade, as pessoas te veem da forma que elas entendem como você age, como você pensa, como você interage com a situação e com elas próximas. Percebe que, às vezes, a gente é aquilo que a gente não é, ou acredita não ser? É difícil a gente olhar para a gente e identificar isso.
Agora para um pouco e pensa assim, ó, quem será que olha para mim e me enxerga muito no conforto, zona de conforto, que poderia produzir mais, mas nunca consigo? Percebeu que às vezes a gente é uma coisa, acha que é algo muito maior e as pessoas nos enxergam de uma outra forma completamente diferente. É exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Quando eu digo assim, como é que a gente zera a ansiedade então? A gente zera a ansiedade controlando a expectativa. A gente zera a ansiedade sabendo como fazer o caminho inverso, da mesma forma que começou num grau nulo, alguma coisa te trazia ansiedade positiva ou negativa, foi piorando, piorando, virou um grau moderado, começou a te dar problemas de uma forma ou de outra, atingiu um grau grave, onde já começa a ter problemas emocionais a serem superados e que vão aumentando a cada dia. Ah, tá bom, então chega no grau grave, não aumenta mais? Sim, aumenta. Vai cada vez ficando pior. Mesmo que você acredite que não esteja fazendo nada e que esteja fazendo a tua parte. Aí as pessoas falam assim, mas eu não faço nada, eu sou tão bonzinho, sempre faço a minha parte. Será que faz? Com você agora, será que eu estou fazendo a minha parte? Como é a minha parte? Qual é a minha parte? O que eu devo fazer? Primeira coisa, reconhecer o que está te incomodando, o que está de errado. Segunda coisa, aproveitar todas as oportunidades que você tem para melhorar e não a perder essa oportunidade simplesmente ficando bravo, desistindo, perdendo a paciência, estourando, explodindo nas situações. Olha o exemplo disso. Às vezes, uma reclamação chega até você, uma crítica negativa. Algumas pessoas simplesmente torcem o nariz, não aceitam aquilo, ficam brava, já começam a remoer na cabeça algo negativo sobre a outra pessoa e perdem a boa, estouram, perde a paciência. Na verdade, quando eu digo que você está perdendo a oportunidade de aprender com aquilo, é porque você está perdendo a oportunidade de analisar essa informação que está chegando, somar com aquilo tudo que você já sabe, para poder zerar essa ansiedade, ao invés de tomar ações que provavelmente você vai se arrepender 5 minutos depois. Às vezes nem 5 minutos depois, né? Quando a gente explode e solta aquela frase, ou então aqueles palavrões, e a gente às vezes se arrepende logo depois, 5 segundos depois. E aí, a palavra pronunciada, a pedra tirada e o tempo perdido não voltam nunca mais. E é nessa hora que você vai acumular no teu coração aquele sentimento amargo, triste, chateado, melhor ficar sozinho, depressivo. E como é que a gente faz para melhorar isso? Olha só, antes de um sentimento ser gerado, é preciso que você entenda, interaja com as informações que estão chegando até você. Qual é a informação que chega até você? A informação que está chegando até você é de que algo está acontecendo ao seu redor, embaixo do seu nariz, e que você não tenha se atentado ainda, percebido aquilo, que você não tenha enxergado daquela forma, que você não tenha sabido do que está acontecendo. E é muito comum que essas informações batam na gente e a gente simplesmente empurre para longe. Não quero saber disso. Problema não, eu não tenho isso, não faço isso, não sou assim. Olha aí. Expectativa com realidade? Será que não? Por que essa informação está chegando até você? O que aconteceu para essa pessoa trazer essa informação até você? Será que se fosse alguém que não gostasse o suficiente de você, te traria, então se colocaria em risco de se indispor com você, entrar em conflito, brigar com você, perder a tua amizade para te falar alguma coisa que ela acha importante que você saiba? Pessoas que não gostam de você simplesmente falam mal pelas costas quando você não está por perto. E quando chegam perto de você, ficam assim, não, nunca, imagina, sabe?
te adoro, tá tudo muito bem. E por trás, pumba, paulada embaixo de paulada. Então para e pensa nisso. Se não gostassem de mim, ninguém chegaria com informação até mim. E se essa informação está chegando até mim, olha só, por achismo, por algo que você ouviu, por algo que você viu, por algo que você sentiu, por uma crítica, talvez até um elogio mal colocado, enfim. De qualquer forma, aquela informação está chegando. Lembra quando a gente falava de empatia, para se colocar no lugar de outras pessoas e falar, por que essa pessoa está me falando isso? Primeiro, qual é o ponto positivo disso? Poxa, ela se importa comigo. Ou então, eu estou descobrindo alguma coisa sobre mim que eu não sabia até então. Começou a fazer sentido tudo isso? Aí você pega essa informação sobre você, ou sobre a situação, enfim, que você não sabia ainda, ou não tinha visto dessa forma, e soma em tudo aquilo que você já sabe, em tudo aquilo que você já pratica, em tudo aquilo que você já deduz de tudo que está acontecendo. E aí você tem várias visões sobre um único ponto, que pode ser aproveitado na sua vida como um crescimento pessoal, mental. Bagunçou agora, né? Parece que ficou meio complicado, mas olha só. As informações que chegam até você, não importa como, encara isso como uma informação que chega até você. Essa informação vai gerar um sentimento. Presta atenção. Esse sentimento que vai ser de angústia, medo, dor, ansiedade, depressão, blá, blá, blá. Mas antes de gerar esse sentimento, trabalhe essa informação, aproveite essa informação para que, quando for gerado um sentimento, seja um sentimento de crescimento, aprendizado. Olha só, agora eu sei de alguma coisa sobre mim que eu não tinha me dado conta. Então eu posso não só contornar a situação, mas eu posso evitar com que as pessoas me vejam dessa forma. Lembra da expectativa com a realidade? Agora eu sei de como as pessoas me veem, eu consigo então melhorar, acertar algumas arestas e fazer com que elas me vejam de uma forma muito mais positiva, muito melhor, muito mais agradável. Imagina assim uma pessoa jogando um golfe. Eu não sei se você já jogou golfe na vida alguma vez, mas é um jogo muito bacana. Você dá uma tacada e é impossível, porque é muito longe o buraquinho lá. Tem até uma bandeirinha para você saber para que lado fica, né? Mas é impossível que em uma tacada você acerte o buraquinho. Então você dá uma tacada em direção ao buraco, aí você vai lá na bolinha e dá outra tacada para corrigir a trajetória, dá outra tacada, talvez em umas 3 ou 4 tacadas, talvez até mais, né? Você acerte o buraco. Sempre corrigindo a trajetória. Então a gente vai ajustando a nossa jornada, ajustando as nossas ações e tudo aquilo que as pessoas leem sobre a gente, baseado naquilo que a gente não sabia sobre a gente mesmo e que vai descobrindo devagar, lentamente. E como é que você vai descobrindo algo sobre você que você não sabia? Através das informações que outras pessoas trazem até você. E quando eu digo outras pessoas, são as pessoas que gostam de você, familiares, as pessoas mais próximas, mas principalmente as pessoas não tão próximas de você. Mas transforme todas essas informações em aprendizado sobre você, para que você some aquilo tudo que você já sabe e consiga ter um alcance muito mais poderoso das suas ações e do efeito que isso causa nas outras pessoas. E como é que a gente sabe se a gente pode aproveitar isso ou não? Olha só, toda a informação que chega até você, é muito importante que você saiba interpretar, interagir com isso antes de formar um sentimento. Então, primeiro, você tem que pensar na necessidade dessa informação. Se você realmente precisa disso ou não. Depois, pensa que se você precisa ou não, isso vai introspectar em você e vai refletir na tua personalidade. E aí entra a tua responsabilidade em cima daquela ação. Depois disso,
se você tomar realmente esse passo e absorver essa informação, isso vai agregar um valor. E o valor é exatamente o que reflete na sua personalidade, no que as pessoas vão ver e vão entender de você, positivamente ou negativamente. Mas como é que funciona isso? Você falou de necessidade, responsabilidade e valor. Eu vou explicar, calma, escreve isso, ó. Esse é o pulo do gato de hoje. Escreve isso. Pega um papel, dá um jeito aí, escreve agora aí, ó. Necessidade, responsabilidade e valor. Do que? Da informação que chega até você. Não importa de que forma. E eu gosto mais de chamar atenção para aquelas informações que chegam em forma de crítica, sabe? De tapa na cara, sabe? A gente fica emocionalmente atacado. Então, a partir de hoje, você não vai mais agir dessa forma. A partir de hoje, quando levar um tapa na cara, como eu disse agora, uma crítica muito ruim, você vai respirar fundo. Sai de dentro de você assim, olha para você e fala, cara, olha que preciosidade, você não sabia disso ainda e está sabendo agora. Primeiro, por que isso está chegando até você? Se fosse alguém que não gostasse de você, estaria falando pelas costas, como deve ter muita gente falando pelas tuas costas. Mas que por um milagre ou por uma bênção, alguém te trouxe essa informação e agora você sabe. Então aproveita isso e usa a teu favor. Aí você vai desconstruir isso tudo que eu disse. Lembra? A necessidade, a responsabilidade que você tem em cima disso e o valor que isso agrega para você. Vem de trás para frente. Primeiro, se você tem a opção de saber o que escolher, se eu vou tomar atitude A ou B, isso é você que vai escolher. Baseado no quê? Primeiro, no valor que isso agrega. Lembra da tua personalidade. O que as pessoas vão enxergar de você ou não. É exatamente essa informação que está chegando. O valor que você está gerando. O que as pessoas enxergam de você. Como elas te veem. É a realidade. Será que bate com a tua expectativa? É dessa forma que você gostaria de ver as pessoas entendendo as suas ações? Se é ou se não é, você começa a alinhar o fato. Segundo passo é a tua personalidade. Como assim? É exatamente a tua responsabilidade que vai influenciar na tomada de decisão. Se você tomar ação A ou ação B, fizer aquilo, aceitar aquela informação, ou simplesmente não aceitar aquilo, achar que não é culpa sua, enfim. Tá? O que aquilo vai gerar presencialmente na sua vida. E aí você volta para o primeiro ponto, que é saber a sua necessidade, se você precisa ou não daquilo. Então aí você tem duas saídas. A informação chegou até você. Você tem, geralmente, basicamente, duas opções. A primeira, explodir, não aceitar aquilo, ficar bravo e perder a chance de melhorar. Ou aproveitar essa situação e introspectar, somar aquilo tudo que você sabe e melhorar a qualidade da sua vida. Se você tomar a ação A ou B, isso vai mexer muito com a tua responsabilidade frente àquilo. É a tua personalidade. É você como pessoa. E isso tudo, essa ação toda, esse movimento todo, vai gerar muito valor na sua vida. E esse valor é exatamente sobre o que as pessoas vão falar sobre você, como as pessoas vão se referir quando falam de você, quantas pessoas podem acreditar ou não em você, confiar ou não em você. E é nessa hora que você alinha a expectativa com a realidade. É dessa forma que você zera a ansiedade. Mas como? De uma vez só? Não. Lembra? Um passo de cada vez, no sentido contrário daquilo tudo que construiu ansiedade na sua vida. Para um pouco e pensa agora. Olha para você. Qual é a tua necessidade daquela informação que está chegando agora? Vale a pena simplesmente explodir, não gostar, não querer aquilo? Qual é a tua responsabilidade aceitando ou não essa informação?
E qual é o valor que isso vai agregar na tua vida? Desconstrua para construir sempre. E olha só, quando você é uma pessoa positiva, sempre sabe que a realidade, a expectativa está batendo, você sabe que realmente influencia positivamente as outras pessoas, isso vai virando uma bola de neve, porque você vai motivar e vai incentivar muito a pessoa que está do seu lado, mais próxima de você, que vai se sentir motivada para incentivar e motivar a próxima dela. É como se tivesse uma fila e você fosse o último da fila, tão positivo, e a tua luz fosse tão irradiante que você conseguisse acender a luz da pessoa da frente e tornar essa pessoa positiva também. E assim por diante. Ela se sentindo bem vai transmitir isso para a próxima pessoa, que vai se sentir bem, vai transmitir para a próxima pessoa, que vai se sentir bem e transmitir para a próxima pessoa ainda. Não faz sentido? Então você, com as suas ações, está tornando uma ou algumas pessoas ao seu redor melhores, que vão tornar algumas pessoas ao redor delas melhores, e com uma ação, tornando uma pessoa melhor, no fim da linha lá, serão centenas, talvez milhares de pessoas transformadas pela sua ação. Lembra quando a gente falava de efeito borboleta? Não é? Um pequeno detalhe, uma pequena ação, uma pequena colocação na hora certa, isso vai causar um resultado muito gigante, muito positivo lá na frente, imensurável. Não faz sentido? Gente, esse é o recado de hoje então, tá? Pense dessa forma sobre necessidade, responsabilidade e valor. Qual é a tua necessidade daquela informação? É para você? Ou tá chegando só para te desconstruir? Aprende com isso. Isso vai influenciar na tua responsabilidade em cima daquilo que você faz. E vai gerar um valor da forma que as pessoas te enxergam. Vão te enxergar da melhor forma possível, vão te enxergar como um líder, como um motivador, como uma pessoa boa e vão querer estar sempre próximas de você, aprendendo de você. Faz sentido?